Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais criticando o presidente Lula. Ele fez referência à fala do petista, criticando a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Abro aspas, ele disse: Lula, agora todos nós sabemos qual é a sua posição, disse Miller no X ao compartilhar uma matéria sobre a fala do presidente brasileiro. Lula afirmou no sábado que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro, ultrapassou a linha inaceitável e abre precedente extremamente perigoso. Bernardo Kister, quero te ouvir a respeito do que disse Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, criticando essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, feita no último sábado, poucas horas depois da captura de Nicolás Maduro. Daniel, veja, a Jason Miller é uma pessoa muito importante, às vezes subestimada pela mídia apenas preocupada, não é o caso da Oeste, com os canais diplomáticos e não com o poder real, ou seja, quem tem influência. E Jason Miller, ele é um amigo pessoal do Trump. Ele é aquela pessoa que quando toca o telefone, o celular de Donald Trump, o Trump pessoalmente atende. Ou seja, uma pessoa que tem proximidade com o presidente e aconselha o presidente Trump. Não que ele vá seguir os conselhos, mas ele aconselha. E lembrando, antes de comentar o tweet dele, veja, o Jason Miller foi aquele que, se eu não me engano, foi 2021 ou 22, acho que 22, né? Foi detido pelo Alexandre de Moraes na Polícia Federal quando iria voltar aos Estados Unidos depois de participar do CPAC, aqui no Brasil. Ele é fundador do Getter, uma mídia social, parceira também, baseada no governo americano, né? Ele participou do CPAC, inclusive eu estive lá, pessoalmente o conheci rapidamente, uma pessoa muito simpática, né, no evento do CPAC, em que palestrei também. E aí, quando ele vai sair do Brasil, a Polícia Federal o detém, não explica o motivo. Por quê? A Polícia Federal não tinha ninguém no aeroporto de Guarulhos que sabia falar inglês. Olha, este é o nível. E tiveram que chamar um maleteiro do aeroporto para traduzir o que a Polícia Federal queria perguntar a ele. Fizeram 1000 perguntas a ele, por cerca de 2 a 3 horas, e depois tentaram fazê-lo assinar um papel em português. Eu não sei o que tinha nesse papel, ele também não disse, mas um absurdo. Ele não assinou, conseguiu pegar o avião e voltou para os Estados Unidos. E vamos dizer assim, ele não é um homem que tem apreços pelo ministro Alexandre de Moraes e muito menos pelo governo Lula. Então, nós podemos imaginar o tipo de conselho que o Jason Miller pode dar, né, ao Donald Trump em relação a esses assuntos. Então, essa é a primeira coisa. É um homem que tem proximidade e tem foi grandemente lesado na sua vida pessoal e empresarial pelo regime, vamos dizer assim, PT-STF. O que ele está respondendo nessa mensagem? Que inclusive ele usa um palavrão, né, o famoso F-word, né, em inglês. E ele diz que agora nós sabemos onde o Lula está, ou seja, nós sabemos qual é a posição do Lula, porque a nota do Lula é gravíssima. Eles tentaram fazer parecer que a nota era equilibrada, né? Mas o primeiro parágrafo fala 2 coisas: violação da soberania, o que eu já demonstrei aqui no meu comentário anterior, que não tem nada a ver, isso é simplesmente um escudo ideológico que não justifica nada na realidade. E depois o Lula diz que a ação dos Estados Unidos ultrapassou a linha do inaceitável. Então, calma aí. Se as palavras importam, julgo eu que importam ainda mais no ramo diplomático, quando você diz que algo é inaceitável, não é crítico, não é perigoso, não é grave, é inaceitável, significa que você não pode aceitar. Do momento que você não pode aceitar, você terá de tomar medidas para que essa coisa não continue a acontecer. Como, por exemplo, se alguém aqui tenta entrar na minha casa, isso é inaceitável, vou tomar medidas de defesa pessoal. Agora, o que o Lula vai fazer? Esta é a pergunta que o Ernesto também começou a investigar, mas nós não sabemos exatamente. O fato é que o Lula está numa sinuca de bico e tudo indica que, se o Lula partir demais para cima da defesa do Maduro, as tarifas, sanções, quem sabe de novo o Magnitsky e outras medidas contra o Brasil
podem sim voltar a ser tomadas, porque isso é prerrogativa do presidente e não depende sequer de uma vírgula do Congresso americano para que aconteça. Claro que ele não pode fazer isso sem pensar nas implicações políticas, mas isto não está fora do campo de possibilidades e ações, mesmo porque o Marco Rubio, nós sabemos, foi um dos que foi contra a retirada da Magnitsky, do ministro Alexandre, da sua esposa e do instituto deles. Então, o que o A gente perdeu momentaneamente a conexão com o Bernardo Kister. Enquanto a gente tenta retomar, eu vou ouvir você, Marcelo Rocha Monteiro, a respeito do que disse Jason Miller, o conselheiro de Donald Trump. Fez uma publicação com uma crítica bastante contundente ao que disse Luiz Inácio Lula da Silva horas depois da derrocada de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula afirmou no sábado, lembrando que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Maduro, ultrapassou o que ele chama de linha inaceitável e que vai abrir um precedente extremamente perigoso. Naturalmente todos nós já esperávamos esse tipo de manifestação do governo brasileiro, porque o governo Lula, como de resto todo o PT e seus apoiadores, sempre colaboraram, sempre defenderam, sempre foram muito próximos, né, da ditadura chavista, da ditadura venezuelana, desde antes do Nicolás Maduro chegar ao poder, desde os tempos do Hugo Chávez, né? Então, apesar da redação da postagem, né, que diz, agora nós já sabemos, Lula, de que lado você está, né? Na verdade, muito antes disso, todos nós já sabíamos, pelo menos nós brasileiros, né? Nós temos uma refinaria em Pernambuco, que é a Abreu e Lima, cuja solenidade de lançamento da pedra fundamental, de início das obras, ainda em 2007, se não me falha a memória, já contou com a presença do Hugo Chávez. O Lula fez questão, tem fotos, tem esse registro na imprensa, de ser fotografado ao lado do ditador venezuelano no lançamento dessa obra, que até hoje não está pronta, diga-se de passagem, que tinha um orçamento aproximado de 7 bilhões de reais, está chegando perto dos 60 bilhões de reais. Hoje em dia virou um símbolo de corrupção durante as investigações da Operação Lava Jato, mas que é também um símbolo da proximidade entre esses dois governos esquerdistas e corruptos, né? Que são o governo do PT no Brasil e o governo bolivariano na Venezuela. Então, na verdade, nós já sabíamos e não estamos surpresos.